Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio nosso aqui na segunda temporada do Human Talks. Lembrando que a temática em debate será carreira e desenvolvimento profissional no século XXI e que a entrevista toda está aqui. Já mostrei isso outras vezes, isso aqui é para novamente sanar a curiosidade de muitos que assistem o programa. É um bate-papo, o roteiro é definido na hora, muito em função da nossa entrevistada, que eu vou falar já em seguida aqui para vocês. Queria de antemão agradecer aqui a equipe da The Bakeries Brasil, Marcone, Felipe, novamente um grande abraço para vocês, por gentilmente ceder os estúdios da The Bakery aqui em São Paulo. E a gente vai, no dia de hoje, trazer um episódio que eu já adianto de antemão, vai ser um dos mais incríveis nossos aqui no Human Talks. E não é porque a pessoa que hoje é a nossa convidada é uma grande amiga minha, mas por toda a história que essa pessoa vai estar compartilhando aqui conosco. Nós temos aqui a Michele. Michele, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, aqui no Human Talks. Imagina, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, um grande amigo, muitas histórias a gente tem para contar e, assim, muito feliz de poder partilhar um pouquinho da minha trajetória profissional com vocês. A Michele é a pessoa que eu cito de referência de mercado para a atuação na linha de frente. Trabalhamos juntos na Whirlpool e a Michele ela tem uma característica que é realmente muito diferenciada. Algum tempo atrás eu diria, é o foco no cliente, é o foco no processo, aquela vontade do fazer acontecer. É mais do que isso. A Michele, ela genuinamente, ela tem foco nas pessoas. E a gente vai falar muito sobre isso, porque aqui ela representa um exemplo, uma das melhores profissionais que já trabalhou comigo em todos os meus mais de 30 anos de carreira, e ela sabe disso, não estou falando aqui nesse bate-papo, mas é uma história recorrente, eu coloco isso para várias pessoas. Ela, para mim, ela representa muito um modelo de liderança moderno, que é o modelo de liderança humanizada, o modelo de liderança onde traz segurança psicológica para as organizações, para as pessoas. Ela, depois da Whirlpool, ela passou uma temporada na Natura e hoje ela é diretora de franquias da EssilorLuxottica. E essa trajetória, ela vai comentar um pouco sobre os diversos desafios que ela passou, mas em todas as empresas, em todos os cargos, ela sempre teve esse foco nas pessoas. Mas eu queria passar um pouquinho aqui, Michele, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Queria que você começasse falando um pouquinho da Michele e um pouco dessa sua brilhante jornada para o nosso público. Muito obrigada, Ska. É curioso, né, a gente começar a contar da gente, mas eu não consigo começar a contar se não falar de quem é a Michele. A Michele é a mãe do Matheus, a mãe da Júlia, esposa do Marcos e mãe da Meg, a minha filha de 4 patas. Sempre tem. Sempre tem, Ska, sempre tem. E uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Acho que você falou muito de pessoas. Eu sou apaixonada pelo ser humano e eu acredito, assim, fielmente que todo mundo tem uma história, tem algo que pode trazer e que pode encher o nosso balde todos os dias. O balde invisível que a gente carrega e que faz tão bem para as nossas vidas. Então, isso, para mim, essa é a Michele no seu dia a dia, é a Michele que curte jogar vôlei, é a Michele que é competitiva.
na dose certa, que está ali, que está olhando o resultado, mas está olhando quem que é o outro lado. Isso para mim é muito importante. O jogar, eu jogo vôlei, eu jogo beach vôlei, então você estar ali, óbvio, eu entro, sou competitiva, eu entro para ganhar, mas eu também estou olhando quem que está do outro lado, eu tomo esse cuidado, quem que é o meu adversário, como é que eu consigo lidar? Tem um ser humano, tem uma história bonita para partilhar. E a Michelle profissional, eu começo a minha trajetória numa microempresa, que foi quase que a porta de entrada para chegar na Whirlpool. Então eu entro na Whirlpool com os meus 18 anos, tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas da Whirlpool, desde o atendimento ao cliente. Eu sou formada em relações públicas, então a minha formação é justamente nessa questão de relacionamento. Depois eu fiz uma especialização em marketing, fui defender, isso, gente, anos 2000, Ska. Comecei ali. Um tempinho já, alguns anos. Fui defender um pouco do papel da emoção nas relações. Olha só, lá em 2000, essa foi a minha tese que eu defendi na minha pós. Depois eu fiz um MBA em gestão empresarial. Minha formação estava toda em humanas e eu precisava trazer um pouco de exatas para o meu dia a dia. Fiz um MBA em gestão empresarial. E depois eu fui buscar em quem era referência de relacionamento. Eu fui fazer um curso na Universidade Disney. Eu fui falar um pouquinho de experiência, né? A experiência do cliente, a experiência do colaborador, a experiência de todo, vou pegar a tua fala aqui, de todo o ecossistema que nos norteia, que nos rodeia ali no nosso dia, né? E aí dentro da Whirlpool eu tive a oportunidade de viver muitas dessas minhas formações. Então eu entro na Whirlpool na área de atendimento ao cliente, foi a minha porta de entrada. Eu tive a oportunidade, eu como relações públicas, de trabalhar na área de relações públicas da área de atendimento. Depois eu fui para marketing de serviços. Enfim, uma jornada assim lindíssima. Foram 11 anos dentro da empresa até que eu fui trabalhar com Escavarda, vamos nos divertir. A jornada não é sempre perfeita. A jornada é incrível, e naquela época fomos trabalhar ali na Ska, liderando a força de vendas, o porta a porta do purificador de água da Braskem. Recém-lançado, um novo negócio para o mercado, que era um produto de comodato, lembra disso? Como é que a gente rompe a barreira da posse e agora é o comodato? Então a gente foi ali e o principal desafio não foi vender purificador de água, acho que o principal desafio naquela época foi como que a gente lidera. Era uma força de vendas naquela época, acho que de 400 vendedores espalhados pelo Brasil todo, nessa dinâmica do dia a dia, né, de como você lidar com a microempresa, com a pessoa física, mas também com as grandes empresas. Como é que a gente coloca a solução de purificador de água em todo esse Brasil? Então, era romper uma barreira de um novo modelo de negócio. E isso foi, assim, de grande lição e de grande valia. Acho que a gente se divertiu bastante na Ska naquele Foi bem tempo. divertido. E foi um grande pontapé inicial para que eu chegasse na Natura. E aí fui liderar na Natura o atendimento ao cliente das consultoras. Naquela época, não sei números atuais, isso eu estou 2010, 2011, eram 1.200.000 consultoras nesse Brasilzão. Quantas? 1.200.000 consultoras. Desculpe. Quantas consultoras? 1.200.000 consultoras espalhadas por esse Brasil. E eu tinha o atendimento delas, então a central de atendimento delas, centrais que nós tínhamos na época, reportavam para mim. E a gente tinha esse grande desafio, porque não é só reclamação, era a captação de pedido, porque a gente vinha de um período justamente da transição de que a consultora precisava ligar para passar os pedidos dela para que ela pudesse fazer o pedido digital. E detalhe, o mês da Natura não é, acho que até hoje não é um mês de 30 dias, eram ciclos. Então era de 21 em 21, mudava-se a revistinha da Natura. Um desafio adicional. E aí você tinha que... E dessas 1.200.000, 800.000 faziam um pedido a cada ciclo. Então a gente tinha muita demanda e uma empresa muito sólida no que se dizia de relacionamento, né? Então cheguei lá
para conduzir uma migração. Bom, eles estavam migrando de site da empresa de atendimento que prestava serviço para a Natura, de Mogi das Cruzes para Jundiaí. Eu falei, eu gosto de emoção, né? Então eu pego todo um processo que era feito há anos em Mogi e vamos levar para Jundiaí. E como é que a gente veste essa equipe terceira a camisa da Natura? Porque tinha que colocar ali a consultora, que muitas vezes poderia ser uma profissional que tinha uma renda extra, mas muitas vezes era aquela senhora que vendia o cosmético para as amigas, para as vizinhas no entorno, mas que não tinha muita escolaridade, não tinha muita habilidade tecnológica, a gente tinha que conduzir. E essa era a grande beleza, né? A Natura fala muito das relações, e essa era a beleza das relações. Como é que o produto Natura, naquela época, chegava e acessava tantas e tantas pessoas nesse Brasil? Isso era a grande beleza que a gente tinha. E aí eu passo uma jornada, um período dentro da Natura, e sou convidada para vir para Essilor Luxótica. E provavelmente muita gente pergunta, quem é Essilor Luxótica, né? A Essilor Luxótica, ela é pioneira, né, no segmento de armações, de óculos solares e de lentes oftálmicas. E mais recentemente dos óculos inteligentes, né? Então, é o privilégio de chegar. Então, eu chego na Essilor Luxótica em 2011, justamente para trabalhar muito forte essa parte de relacionamento. Naquele tempo, com o B2B, então eu tinha uma equipe que atendia majoritariamente os óticos, então as óticas espalhadas por todo esse Brasil, e também tinha um pedacinho de consumidor final. E eu vinha de um viés de consumidor final, SCA, incrível. E aí eu falava assim, mas como a gente tem que atender? E uma das nossas marcas é a Ray-Ban. E aí como é que a gente atende o consumidor de Ray-Ban, que tem aquele aviador que veio dos filmes e a gente está ali icônico da marca Ray-Ban? E a gente, então, estrutura e estabelece todo o atendimento da Ray-Ban. A gente é premiado, recebi algumas premiações no decorrer desse tempo dentro da organização, e a gente começa a criar então um atendimento de B2C. Então, do B2B a gente migra para um B2C também. E o mais legal de tudo isso foi romper algumas barreiras. Eu estou resumindo aqui, depois a gente vai entrando em detalhes se você quiser. Eu já estou terminando uma folha aqui de anotações. O mais legal é quando a gente vê, sabe aquele ditado popular que você faz do limão uma limonada? Opa! Na pandemia, então, eu era responsável por todo o atendimento de América Latina aqui no Brasil. Então, toda a estrutura de América Latina, eu tinha um atendimento, eu tinha pessoas no México, mas a maior parte estavam aqui no Brasil. E durante a pandemia, Estados Unidos teve grandes problemas com a mão de obra, né? Não se conseguia profissionais. Se você treinava o profissional, ele desistia, então você não tinha aquilo. E a gente tinha o consumidor ligando, porque os e-commerces naquela época, nossa, foi o boom do mercado online. E aí, me lembro, o meu colega lá me liga e fala assim, Michele, é assim, bem doido. Help. Você tem profissionais que falam inglês? Eu falei, nossa, preciso perguntar, não sei, deixa eu encontrar. Eu sei que era, por essas épocas, Black Friday. Eu falo assim, olha, consigo aqui 10, eu falo, a gente tem gente aqui, vamos tocar. Ele falou, vou tombar a operação, porque eu estou com uma fila infinita de consumidores, vocês têm aparentemente os mesmos processos, a gente tem aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E a gente começou simplesmente, Scar, no meio de uma Black Friday, transbordar atendimento dos Estados Unidos para cá. E de lá surge o primeiro hub de atendimento aqui no Brasil da Essilor Luxótica. E aquilo foi uma coisa assim de romper barreiras, porque até então o atendimento dos Estados Unidos acontecia nos Estados Unidos, o atendimento da Europa se acontecia na Europa, o da China na China. E aí você tinha meio que silos, né? O Brasil só atendia Brasil, os Estados Unidos só Estados Unidos. E naquele momento a gente deu um start. Para mim, essa foi uma das grandes conquistas que nós tivemos aqui no Brasil, que foi criar no Brasil, fazer do Customer Service da Essilor Luxótica do Brasil, aqui no Brasil, um hub global. E disso permeou que, de repente, nós estávamos atendendo as ligações dos Estados Unidos aqui no Brasil, atendendo o chat, mas não e-mail. E você fala assim, por que não e-mail? Porque o e-mail, eu estou a 2 horas dos Estados Unidos.
Então não é vantajoso. Peraí, então vamos pegar o pessoal da China, olha que legal, do que surgiu aqui, a China começou a responder e-mail para os Estados Unidos. Então o consumidor estava dormindo, o consumidor mandava mensagem, estava dormindo, chegava as respostas. Parecia que a nossa operação nos Estados Unidos estava respondendo em 24 horas. E o grande desafio... E estava, de fato estava. E a premissa-chave era, nós não podemos cair, em hipótese alguma, o nível de serviço. Então, a mesma qualidade que o consumidor americano tinha para ter uma interação com o americano, com o norte-americano, ele deveria ter, sendo um brasileiro ou sendo um chinês respondendo. Isso abriu portas a ponto de iniciarmos o atendimento da Europa com o espanhol, com o inglês, com o alemão, com o francês e, mais recentemente, com o italiano. Então, isso foi uma alegria muito grande, porque a gente criou possibilidades, entregando a mesma qualidade, a mesma experiência de atendimento, independente de onde a base nós tínhamos de hub, para todo mundo. Isso foi uma das grandes conquistas que nós tivemos e que começa de uma dor. Do limão se faz uma limonada. Puxa, temos um problema lá. E aí, falando de pessoas, foi também, sabe, que romper barreiras de falar assim, ah, não, mas espera aí, o acento no inglês do brasileiro, cara, nós temos muitas pessoas que têm inglês impecável. Nós temos uma turminha que fala alemão aqui em São Paulo, fluentemente. Nós temos o francês. Nós temos refugiados atendendo o espanhol. Então, a gente tornou possível algo que era um paradigma de que não vai dar certo. Não, peraí, o consumidor o viés vai inconsciente. o viés inconsciente, e nós rompemos aquilo. E aí isso fez com que o Customer Service no Brasil virasse um modelo para que a gente expandisse para o mundo todo de um hub global. E assim ele permanece. No início do ano passado, eu recebi o desafio de sair da área de relacionamento ao cliente e passar para a área de relacionamento de franquias. A EssilorLuxottica, além de fabricante e distribuidor de armações, de solares, de lentes oftálmicas, também está presente no varejo. E presente no varejo com as nossas bandeiras, Óticas Carol, Grand Vision, Sunglass Hut. E eu recebi o desafio de cuidar dos nossos franqueados. De alguém que um dia apostou nas nossas bandeiras e topou subir nesse trem junto com a gente e defender tudo aquilo que a gente está contando de experiência. E aí toda a jornada que eu fui aprendendo ao longo dos anos nas diferentes companhias é você poder olhar e falar assim, poxa, qual é a experiência que nós queremos oferecer para esse consumidor quando chega na loja? Então é ter uma experiência muito bacana na vitrine, é você ter um sortimento de produtos adequado para aquele consumidor que entra, para o perfil de consumidor que entra naquela loja, oferecer um atendimento de ponta, um atendimento extraordinário, porque eu estou lidando, e aí olha pessoas de novo, eu estou lidando com um cuidado visual, da visão de cada ser humano que entra dentro dessa loja. Então, infelizmente, a população cada vez mais vai precisar de ter a acuidade visual, de ter um tratamento, de ter uma lente. Depois dos 40, então, a gente vai para perto e para longe, né? Multifocal, normalmente. Multifocal, exatamente. Então, como que a gente faz que esse consumidor, que pode ser o consumidor que já está acostumado, que já é um usuário de lente oftálmica, ou ele acaba de chegar, de debutar nas lentes oftálmicas, ele vá para essa ótica e ele tenha um atendimento que seja como uma consultoria. Porque ele está no momento de uma virada da vida dele. Puxa, ele não usava óculos, agora ele usa. Então, quais são as opções? Não é igual para todo mundo. Cada um tem uma necessidade. Cada receita tem uma necessidade, né? Cada prescrição tem uma necessidade. Então, como é que eu ofereço e eu tangibilizo, e essa é uma coisa legal quando a gente fala de pessoas, que
Uma coisa é eu falar de armação. Esse é meu aqui, ele é mais puxado para o gatinho. O teu é mais retangular. Tem aquele mais redondinho. Isso é uma armação, é tangível. Mas quando eu falo da qualidade de uma lente, eu estou falando de algo intangível e não tão comum no dia a dia de uma pessoa. Então, como é que eu tenho esse cuidado com essa pessoa que está chegando na loja para que ele compreenda o valor e eu somatize nesse novo momento dele e eu faça parte. Então, isso é um valor que está ali e ele não é, você não quantifica esse valor, mas é uma experiência. E aí eu faço um parênteses aqui para contar uma dessas experiências na minha vida. Nós temos uma Fundação OneSight dentro da companhia, e essa fundação ela vai ao redor do mundo dando acessibilidade a exames visuais. OneSight. OneSight. Como se fosse uma visão. OneSight. E a nossa fundação ela faz clínicas, ela tem clínicas fixas e clínicas temporárias, clínicas remotas, onde ela vai com toda a equipe de profissionais. Nós temos dentro do nós somos quase 200 mil funcionários no mundo todo. Nos países que a optometria é permitida, nós temos optometristas funcionários. Onde nós não temos, por exemplo, aqui no Brasil, nós fazemos parcerias com institutos oftalmológicos justamente para nos suportar nessas clínicas. E a gente vai para perto dessa população mais carente que não tem acesso e faz esse tipo de exame visual. E para toda aquela pessoa, seja criança, ou seja idoso, ou seja um adulto, a gente que precisa de uma correção visual, nós fornecemos a armação, nós fornecemos a lente graduada e nós fornecemos o solar. E numa dessas clínicas, a gente falava há pouco de Caruaru, eu tive a oportunidade de ir até Caruaru e a gente foi atender as crianças carentes de Caruaru. Olha. E eu tive a oportunidade de atender uma menininha de 6 anos, sabe aquela marca na nossa vida? Aquilo que você fala assim, é propósito, é para isso que eu estou trabalhando? Exatamente essa palavra. Eu atendi aquela menininha e fui eu que apoiei. Obviamente, eu não fiz o exame, isso foi feito por um médico, mas eu tive a oportunidade. E essa menininha me contou, a avó dela me contou que ela era chamada de ceguinha na escola. E a professora, para que ela enxergasse a lousa, colocava ela grudada na lousa, porque ela não tinha. Aí você imagina, você escuta aquela história e você fala, meu Deus. E aí nós fizemos o exame dela e preparamos o óculos e a lente. E eu tive a grata felicidade de poder colocar o óculos nela. Sabe aquele sorriso que marca e você fala assim, é para isso que eu trabalho, é isso que eu faço, é isso que eu movo. É para isso que eu tô aqui, é minha missão pessoal. Então, é algo que a gente está ali, e aí você olha e fala assim, tá bom, você estava num movimento voluntário, sim, mas quando a gente transborda tudo isso para dentro do nosso dia a dia, para dentro daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conta. Então, hoje eu tenho a oportunidade de, junto com todos os meus 400 franqueados, a gente tem mais de 1.500 lojas nesse Brasil, são 400 franqueados, a contar essa história em cada pessoa. E junto com as nossas bandeiras, a gente pode atender as pessoas da classe D, C, B e A, qualquer pessoa, a gente dá acesso para qualquer um, a gente tem produto para qualquer um. Então, como é que eu ofereço a melhor experiência nesse momento de decisão de compra? Por que ele vai decidir? Então, a gente move. E aí o mais curioso, puxa, com tudo isso, né? Puxa, como é que a gente faz essa engrenagem rodar? Mais uma vez, pessoas. Eu tenho um balcão, porque não adianta nada eu ter uma história linda, eu ter a vitrine mais maravilhosa, mais digital que você pode encontrar na face da Terra. Se eu não tiver pessoas engajadas, pessoas, e eu falo isso, nós fazemos periodicamente webinars, como lives, né, com a nossa equipe de franquias. E eu sempre falo para a gente, conhecimento é a maior moeda que você pode receber. E nós temos uma plataforma online de treinamento e eu falo para eles, gente, é assim, mergulhem nesse conteúdo, absorvam tudo,
porque é isso que vai te fazer um profissional melhor. E isso serve para qualquer área. Então, quando a gente olha, eu falo, eu tenho a oportunidade hoje de contar que eu posso receber um consumidor dentro das nossas lojas, que eu posso ofertar o melhor produto, eu posso dar opções para ele, entendendo, fazendo um diagnóstico, uma anamnese desse consumidor que está entrando dentro das nossas lojas e oferecendo a melhor experiência. E eu estou tratando aquela pessoa, aquele sorriso. E são coisas que a todo momento a gente está nessa engrenagem, né? Mais recentemente, agora nós lançamos aqui no Brasil os óculos inteligentes, tanto o Ray-Ban Meta quanto o Oakley Meta. E a gente sempre falou, puxa, a gente está trazendo para dentro das nossas lojas um consumidor tecnológico, um consumidor que antes só vinha quando ele precisasse de uma lente de correção, uma lente de prescrição, e agora é um consumidor que ele está com um óculos que substitui os relógios, que substitui o celular, que está ali o tempo todo conectado, você não precisa ficar com o celular na mão, enfim. Mas veio um público que aqui a gente fala de propósito de novo. Os deficientes visuais. E eu falo que aí é a hora que a gente toca na gente, que a gente fala assim, é sobre isso. Imagina que um deficiente visual, esse óculos inteligente, se o deficiente visual perguntar o que eu estou vendo à minha frente, o óculos fala para você através da haste, você está vendo a inteligência artificial. Você está vendo um homem vestido de camisa branca, calça jeans à sua frente, e sentado. Imagina o que isso muda na vida de um deficiente visual. Tudo. Tudo. E aí veio um público para a gente, para dentro das nossas lojas, que não era o nosso target ali, de falar, nossa, tá ali, e esse público chega e acolhe esse óculos como uma solução, como algo facilitador para a vida deles. E aí você começa a olhar e você fala assim, nossa, é sobre propósito de novo. É sobre mudar a vida de pessoas. E nessa jornada toda, a gente se depara com N situações em que a gente pode somar para a vida de um consumidor, a gente soma para a vida do nosso time de balcão que está ali no dia a dia, que tem as suas lutas, que tem as suas dores, que tem todo o propósito individual de cada um. E, ao mesmo tempo, a gente soma para a vida do franqueado, porque tá ali, apostou, tem um negócio que precisa ser rentável, como é que a gente constrói isso junto, como é que a gente apoia, como é que a gente presta uma consultoria para eles, o meu time hoje é o time de consultoria de campo, então como é que a gente faz toda esse grande movimento somando para algo muito maior, que vai muito mais do que o monetário. Acho que é isso que foi me movendo, acho, não tenho certeza absoluta, isso que me move todos os dias da minha vida, de falar assim, poxa, estou fazendo a diferença. Eu acho que eu ficaria bem triste e estática de falar assim, é só mais um dia. E para mim não, sempre é um dia que a gente pode fazer a diferença. Uau! Eu estou aqui agora com uma situação complexa. Eu mostrei para o nosso público como é que estava o caderno antes do nosso bate-papo. Quero mostrar aqui agora só para curiosidade. Praticamente com 2 páginas inteiras. E a dificuldade que eu tenho aqui agora é por onde começar. E, para mim, o básico, né? Essa é a Michelle. Eu me lembro de um exercício de carreira e sucessão na Whirlpool, onde eu fui levar você para defender, né? No colegiado. E eu tinha que começar, né, com alguma característica que, na minha leitura, realmente simbolizasse a Michelle, né? E eu coloquei, ó, ela apaixonada pelo que faz. E o público está vendo aqui, né, a Michelle. É impressionante a paixão pelo que você tem em fazer. Conduzir as coisas. Então isso aqui é parabéns. Obrigada. É uma coisa que me chamava e me chama a atenção. Eu adoro realmente as pessoas que têm a paixão pelo que fazem, né? E essa paixão
ela vai muito, é muito mais profunda, é como se fosse um iceberg, né? Não é algo que é o produto, não. A profundidade passa pela questão que você abordou muito, né? Eu estava aqui anotando, né, qual é a palavra, aquele word cloud, né, que mais foi colocada pela Michelle, e aqui eu não consigo ter que usar, Bruno, a inteligência artificial para ver, mas está uma disputa entre propósito e pessoas. E que, de certa forma, estão atrelados, que quando você pensa no teu propósito, que eu acho fantástico, está justamente o quê? Em mudar a vida das pessoas. E você sempre foi assim. Desde que eu conheci você, mais de 15 anos atrás, na equipe de venda, mudar a vida das pessoas, e não é apenas olhando o consumidor final. São as pessoas que estão ali para levar a solução, o produto, o serviço para o consumidor final. E aqui eu gostaria até de traçar um paralelo com um podcast que eu fiz com o André Mendoza. E aí, um grande abraço, André. A gente teve recentemente também num episódio, o André ele teve uma experiência internacional gigantesca, mais de 15 anos morando no exterior, foi CEO de diversas empresas em diversos países, e o caminho estava muito mais na discussão voltado para explorar essa questão de propósito, de carreira internacional, né? E esbarrou justamente no propósito, né? Então ele também colocou que o que driveava a carreira dele era muito mais na questão do propósito, que estava nessa questão de mudar a vida das pessoas. Você citou aqui o caso da menina, né, de Caruaru, e que, de fato, o óculos fez toda a diferença na vida dela, e ele citou da Margarida. Ele trabalhava na indústria farmacêutica, a produção de uma vacina, onde foi colocada em Angola, né, uma solução que não tinha na época ainda em Angola, e que ele fez questão, assim como você, de na primeira semana estar na ponta, acompanhando o processo. A primeira menina que recebeu a vacina foi a Margarida, e aquilo ali realmente mexeu com ele. Nossa, a minha atuação justamente mexendo na vida das pessoas, né? É impressionante. E isso, a quebra de paradigma. Óculos é para aquele que pode ter correção visual. O cego não vai precisar. E os óculos inteligentes que justamente vão para esse público e dar uma visão que até então não tinham, né? É fantástico isso. E aí, Michelle, parabéns. Obrigada. Propósito, pessoas, 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 seria um outro resumo, que se eu tivesse que colocar aqui uma chamada para o seu podcast, esse poderia ser. Poderia ser essa, pessoas, pessoas, pessoas. Porém, não limitado a isso, né? Você falou muito de engajamento, da força do conhecimento. Eu sou muito fã daquele tripé, né, de estrutura para qualquer organização, né? Pessoas, processos e equipamentos ou sistemas, né? E você, ao longo da tua apresentação aqui da fala da carreira, você deixou isso muito claro, né? Quer dizer, não basta apenas o foco nas pessoas, você tem que ter processos estabelecidos, e você aqui, tanto na experiência da Natura como da Luz Ótica, você teve um trabalho muito forte de revisão de processos. Nesse último caso, essa mudança da visão de B2B para B2C é sensacional, como também na parte de equipamentos. E aqui a gente vê muito a parte de instalações, lojas, customer experience, que passa não apenas o cliente final, mas quem está lá, que é a representante da organização na linha de frente, o que ela precisa e como ela vai se sentir para poder receber o consumidor. Então aqui, nossa, eu vou começar pelo início, né? Vamos passar aqui para... você falou do início, né? E eu achei muito legal, né? Essa curso que você fez de Customer Experience na Disney. O foco, e é uma essência sua de ser apaixonada pelas pessoas, mas o foco no ser humano, e você citou aqui o encher o balde da vida, né? Como é que você enxerga essa fortaleza, né,
e isso serve para qualquer que seja a organização, segmento de mercado, inclusive nível, né, na organização. A fortaleza de você ter o foco nas pessoas por resultado da organização. E que mensagem, aproveitando aqui, você poderia passar para o líder ou o futuro líder? Eu tenho uma máxima, cara. Começo te respondendo com uma máxima que eu levo para a minha vida. Eu não acredito que a gente chegue nas pessoas através do foco nos resultados, mas eu acredito que a gente chega nos resultados através das pessoas. Boa. Então, essa é uma máxima que eu levo para a minha vida o tempo todo. Se eu tenho que ter muito claro onde eu quero chegar. Então, já falávamos anos atrás, Edmur Sayane trouxe isso, do norte único compartilhado, né? Que você tem que ter um norte único muito claro e todo mundo tem que saber onde vai chegar. Alice nos Países das Maravilhas, se eu não sei para onde vou, qualquer lugar me serve. Então é muito importante, não adianta a gente falar, poxa, eu tenho um super foco em pessoas, estou ali cuidando, mas se eu não sei onde eu quero chegar e nem a equipe sabe onde quer chegar. Então tem que estar muito claro quais são os nossos desafios, quais são os nossos objetivos principais, o que a gente tem que fazer, quais são os secundários, quais são os caminhos possíveis. E aí vem muito ligado a processo, enfim, como é que a gente faz. Mas não adianta nada eu só focar nisso se eu não olhar para as pessoas e falar assim, puxa, o óbvio tá claro para todo mundo? Todo mundo tem o conhecimento necessário? Está equalizado esse conhecimento? Olhando o meu entorno, as áreas cross, tem ciência desses objetivos? Quais são os impactos que eu tenho? E, acima de tudo, a minha entrega é para quem? O que eu estou entregando, de fato, é o que se espera? Porque muitas vezes a gente estabelece, e a gente viveu isso ao longo da nossa carreira, estabelece objetivos que alguém um dia pensou e falou, vamos lá, peraí, faz sentido? Como que tá? Qual é o impacto que eu trago isso? O impacto que eu trago para a companhia. Impacto monetário para a companhia, sabe? Como isso vai trazer de retorno? Qual é o retorno? Qual é o ROI que eu estou trazendo em cima dessa ação? E aí, uma vez isso muito claro, eu venho e olho, puxa, quem são os meus parceiros? E no fim, a equipe é um grande parceiro nosso que vai nos levar a isso. Como é que eles estão preparados? Eles entendem onde estão inseridos? Qual é o conhecimento que eu estou olhando para ele? Então, para mim, por isso que eu falo dessa máxima, eu acredito que pessoas engajadas, capacitadas, sabe, muito bem direcionadas, elas chegam no resultado. Agora, se eu só olhar o resultado e ignorar esse outro viés, que é extremamente importante, que são as pessoas, cara, eu não chego nos resultados. Pode até dar certo. Ui, deu sorte, aconteceu. Mas não vai acontecer com tanta frequência. Então, para mim, a grande mensagem disso você não pode perder, e eu comecei falando que eu sou competitiva, que eu jogo vôlei. O resultado está aqui, isso não foge. Ele é muito claro onde eu tenho que chegar. E o que eu tenho que fazer, e o número que eu tenho que entregar, o quanto eu tenho que fazer. Mas assim, cadê as pessoas? Como é que as pessoas estão inseridas nisso? Quem são essas pessoas? O indivíduo, ele é indivíduo. A gente não pode tratar como massa. Eu já tive equipes gigantescas. E não é porque elas são gigantescas que eu não tenho indivíduos dentro delas. E qual é a necessidade? Então, como é que eu trato isso? Óbvio, eu tenho que clusterizar, sim, eu tenho que segmentar, eu tenho que trabalhar por grupos. E vão ter pessoas que sim estão super aptas a permanecer com a gente, e vai ter alguns que a gente tem que tomar decisões um pouco mais duras de troca, até para que a pessoa, e olhar isso como uma oportunidade da pessoa avançar na vida dela. E faz parte desse processo. Mas, mais uma vez, as pessoas nos levam aos resultados. Isso é o que eu acredito. Uau, é que de novo eu vou ter que girar as páginas escrevendo. Muita riqueza no que você traz, Michele, aqui, e é uma máxima que eu compartilho, o resultado você chega através das pessoas, né? E não é uma
coincidência, não é o acaso e não é sorte. Você tem algumas condições necessárias para que você consiga chegar no resultado. E uma delas é um norte bem estabelecido. Você tem que ter um norte claro. E o norte, aí você voltando aqui na parte do óbvio, ele tem que ser muitas vezes dito, né? O problema é que é tão óbvio que muitas vezes as pessoas esquecem, não associam. Tem que ser dito. Você citou aqui o Alice no País das Maravilhas. Nessa questão do norte, eu gosto muito de falar do Sêneca, né? Dos conselheiros do Nero. Então, a gente tem aqui mais de 2000 anos, onde é colocada a frase: não há bons ventos para quem não sabe para onde ir. Então, se no setor norte, você pode ter todo o esforço, pode ter a melhor equipe possível, você não vai conseguir chegar lá. Gosto muito dessa questão, o óbvio. Às vezes é tão óbvio que as pessoas não se lembram ou não se associam. Então, o óbvio ele tem que ser dito, né? E aqui tem toda uma questão, né, que você trouxe. E isso está no seu DNA, porque você citou isso outras vezes. Eu vou reforçar a importância quando você fala de pessoas, novamente. É o meio para você chegar no resultado, independente de qual que é a empresa, qual que é o segmento, qual que é o país, qual que é o projeto. Você vai precisar, tem inteligência artificial. A inteligência artificial funciona com as pessoas capacitadas, engajadas e direcionadas. E o outro ponto também, para fechar essa parte aqui, a visão de equipe e de indivíduos. É a doença e o doente, né? Quer dizer, você vai tratar uma epidemia, você está falando da doença. Você vai olhar para o indivíduo, é o doente, e é muito diferente. Então, quando você olha na organização, parte de desenvolvimento, parte de capacitação, a questão de engajamento são mundos muito distintos e que você tem que saber permear. E esse é um papel do líder. E não é só a história bonita, né, do papel do líder. Você tem também, como você citou, tomar decisões difíceis. Isso faz parte. Entrando aqui no segundo bloco, você sempre teve esse foco muito grande do relacionamento com o cliente. Isso passou muito pela sua carreira. E não porque você estivesse sempre diretamente em contato com o cliente, mas porque você tem no seu DNA essa visão da importância do cliente. A empresa existe porque tem um cliente para poder servir. Seja na Whirlpool, e você trouxe a história fantástica, eu me lembro, né, da nossa equipe de PAP, mais de 400, chegou a mais de 400 consultores de venda, atendendo boa parte do Brasil. Se deu um salto e um perfil muito diferente, né, quando você foi para a Natura, mais de 1 milhão, né, de consultoras, onde você tinha que ter esse cuidado, e aqui aquela questão de equipes de indivíduos, mais de 1 milhão de indivíduos que você tinha que ter um atendimento específico para a fulana de tal, para o fulano de tal, e depois na EssilorLuxottica, onde tem toda uma tratativa, né, de sair do B2B para o B2C, mesmo tendo a parte de franquias, você tem que estar olhando o seu cliente final, aqui no caso, através das franquias. Como é que seria um pouco, pudesse explorar? São experiências muito distintas, mas que você tem uma interseção que é o relacionamento com o cliente. Quais são as características, habilidades e os desafios que tem para você ter uma gestão muito efetiva com o seu cliente? É um tema que particularmente eu gosto. Eu comecei falando que a minha pós foi o papel da emoção nas relações, né. E é uma coisa, não é uma coisa, mas é um viés que a gente tem que olhar e entender que aquele consumidor ou aquele cliente do B2B, ele em algum momento, ele decidiu pela tua empresa. Então, se ele decidiu pela tua empresa, é porque ele enxergou o valor. Mesmo que aí você pode falar: "Ah, mas de repente ele enxergou o valor do preço baixo".
Ele não viu o valor de benefício, ele falou: "É o preço baixo, eu quero". Sim, mas ele optou, ele poderia ter optado por outras, Preço baixo. exato. Então, assim, não é isso. Então, para mim, você ter essa atenção ao consumidor é você olhar para o futuro, não é você olhar para o hoje. O hoje ele já decidiu. Agora, quando a gente fala de legado, e no passado se falava muito de fidelidade, vamos tratar a fidelidade dos clientes, vamos tratar a lealdade, tinha muito disso, né. Mas é o legado que você está deixando para esse consumidor, é tudo aquilo que você tem enquanto empresa, como você se comunica, tudo que você trabalha, toda a tua missão, toda a tua visão, todo o teu toda o teu teus objetivos enquanto organização, como é que você traduz isso nos teus produtos? Então esse olhar para o cliente, ele vai desde a concepção do produto até o pós-venda. Então, em toda essa jornada, eh, tem que ter um olhar de falar: "Espera aí, qual é a entrega? O que que eu quero transmitir? Será que é o mesmo de quando eu comecei a desenvolver, esse produto? Será que é o mesmo desde quando essa ideia foi concebida?". Então esse consumidor, ele vai tendo esse toque, ele vai se identificando, porque no final, quando a gente fala de marcas, é uma identidade. Você se identifica com o produto. Por que que você usa um produto? Você usa porque de alguma forma você identifica. Esse produto ele te atende, então você usa uma determinada marca de roupa, ou você utiliza uma determinada marca de celular, enfim, qualquer segmento. Eu não estou falando especificamente sobre um óculos, sobre uma lente oftálmica, mas é o produto que você decide, você se identificou com ele por alguma razão. Então existe uma responsabilidade da indústria, do fabricante, do varejo que está ali intermediando, de olhar para isso e entregar essa experiência. E o mais curioso é assim, o mercado está muito dinâmico. E se a gente não se atualiza, a gente perde esse timing do consumidor. E aí você perde esse consumidor. E aí legado é o que perdura. A compra momentânea é aquela que é momentânea, decidi, foi passei, não olhei nem o que estava comprando. Mas se eu quero olhar para o meu futuro, se eu trabalho uma marca de futuro, eu tenho que olhar nos mínimos detalhes, mesmo que seja uma marca de varejo. Se eu quero ser referência para esse consumidor, eu tenho que olhar o que eu estou entregando hoje pensando no meu futuro. Quem é o consumidor? Tanto que nas nossas lojas hoje, faço um exemplo, a gente tem um cantinho para a criança. A criança ela não foi lá para comprar, ela foi acompanhar os pais. Mas eu tenho um cuidado. Então a referência que eu tenho quando eu presto esse atendimento, quando eu dou uma consultoria para um consumidor, é que, puxa, quando ele pensar que ele precisa comprar que seja um óculos solar, não é só correção. A gente aqui no Brasil, por ser um país tropical, a gente usa pouquíssimo óculos solar, pouquíssimo. Isso é dado nosso. Poderia ser muito mais e deveria, porque a incidência dos raios UVA e UVB, elas vão danificando a visão a longo prazo e você não percebe. Então, quando você vê, você já está num alto grau de correção visual. Se você tivesse agido preventivamente, você não teria isso. Então, você trabalha no hoje para o amanhã. Então, o que eu planto hoje, eu vou colher o amanhã. E isso é sobre legado com o consumidor. Nos diferentes segmentos, nos diferentes. Que a gente tem até uma temática muito interessante, né? A gente, quando fala de propósito, isso naturalmente tem uma mensagem para as organizações, mas vai muito para as pessoas de o que motiva hoje o profissional a estar numa empresa A e não na B. Quando a gente olha para o cliente, é claro que tem muito a ver com o propósito, mas tem muito com o que você trouxe agora de legado. Quer dizer, o que vai fazer com que o cliente perdure na marca, no produto, está muito vinculado a isso. A gente vê uma série de empresas, uma série de marcas que já foram a referência mundial. Nome do produto. E que hoje não estão mais aí. Porque não pensaram no legado, você trouxe também, não pensaram em se reinventar, a gente está num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais rápido, mais dinâmico, que você tem que ter esse foco. O olhar no produto passa pelo olhar no cliente, que passa pelo legado que você quer deixar para, ou transferir, foi a palavra
que você muito bem colocou para o cliente. E eu acredito muito nisso, Ska. E você trouxe muito bem que está muito dinâmico, né? Se você não se reinventa, se você não tem esse olhar crítico sobre o teu negócio, você, puxa, eu sou líder, estou em berços esplêndidos. Ninguém mais está em berço esplêndido. Espera aí, o consumidor, ele tem o poder e tem o dever de escolher o produto que melhor se adequa a ele. O produto que melhor atende à necessidade dele. Então as organizações, elas têm esse desafio de trabalhar para antever uma necessidade desse consumidor e criar essa história junto com ele de confiança, de entrega de algo sempre que vai muito mais além do que o produto. Não é o produto que você está pegando, não é isso. E hoje a gente vem de uma sociedade que vem sendo aprimorada, que é justamente assim, pecha, agora as pessoas estão olhando se o produto que você está consumindo, que você está comprando, se é uma indústria que ela tem um olhar para o meio ambiente, se ela é uma indústria que tem um olhar mais atento para o bem-estar. Ela está olhando tudo que envolve a companhia, não é simplesmente o produto. Se a gente volta alguns anos atrás, era o produto. E agora a gente vem para um consumidor que vai muito além do produto. Eu tenho que volto a falar da identificação, eu tenho que me identificar com aquela empresa. Eu vou comprar daquela empresa porque eu me identifico com os valores daquela empresa, com o que ela pratica. Então, esse é o universo que a gente está inserido. Então, assim, a gente está falando de produto tangível, mas você pode estar ofertando um produto intangível como um serviço. E o serviço, mais do que nunca, eu lembro de estar discutindo lá nos anos 2000 sobre commodities. A gente tem indústrias commodities. Mas agora não é nem isso. Como é que eu gero valor, como é que eu gero experiência, e muito se fala, vamos falar de CX, né, de Customer Experience. Tá na moda. Assim, tá na moda, mas peraí, o que é o bendito do Customer Experience, né? Então, assim, como é que eu entendo como eu estou servindo? E as organizações têm um desafio, e aí muito se falou de CRM no passado, que são dados. Para que servem os dados? Os dados servem para a gente saber para quem que a gente está ofertando, o que que a gente está ofertando. Então, se eu trago para o meu meio puxa, quem é o consumidor que está entrando nas nossas lojas? Qual é o tipo de grau que ele tá vindo dentro da prescrição? Qual é o produto que ele procura? Como é que eu gero uma experiência dentro do meu, dentro da minha loja, do meu espaço físico, que vai atender aquela necessidade, que pode ser declarada ou não? Mas percebe que em todo esse meio, a gente está falando de desenvolvimento, de propósito de pessoas, eu tenho inúmeros conectores, exatamente nesse ponto, de como que eu estou olhando. Tenho alguém na indústria olhando o produto, eu tenho alguém olhando o serviço, mas eu tenho que contar uma experiência, essa jornada que tem extrema importância no meu espaço físico, eu tenho o atendimento, poxa, mas o atendimento precisa estar treinado, então eu tenho que conectar com o treinamento, mas ele tem que estar com o uniforme identificado, então eu tenho que conectar com o time aqui, eu tenho que ter processos muito claros, porque se nem tudo dá certo, dá alguma coisa errada, como é que eu faço? Que aí entro pós-vendas. Então, assim, é toda uma conexão que acontece no nosso dia a dia. Uau! Nossa, é muita história, eu até guardei o caderno aqui, porque não adianta mais anotar com função do volume de conteúdo que você está trazendo. Mas eu queria te fazer um pedido, então, Michele. Se pudesse trazer um exemplo para tangibilizar aqui para o nosso público, um case que cite ou que traga alguns exemplos de tudo isso que você falou. Deixa eu falar um pouco assim, Ska. A gente falou muito de propósito, de jornada, né? E às vezes parece que vem pronto, você já acha, você já encontra o seu propósito, né? E ao longo da minha carreira, eu trabalhei na Whirlpool,
eu vinha, meu pai trabalhou na Whirlpool, sabe aquele sonho de criança em que você sonha em entrar na empresa que seu pai trabalhou? Meu pai trabalhou mais de 30 anos dentro da Whirlpool, então era um sonho, então eu fui para um sonho, realização de um sonho, ali se foram 11 anos. Quando eu recebo o convite para ir para a Natura, eu, formada em relações públicas, marketing voltado para o marketing emocional das relações, quem era o ícone referência das relações naquela época, e que continua sendo a Natura, e era a realização de um sonho. E aí eu recebo o convite de ir para a Luxottica, a EssilorLuxottica, naquela época era a Luxottica, uma empresa italiana, eu vinha de uma americana com uma brasileira, uma indústria multinacional, mas de origem italiana, que fabricava óculos naquela época, armações e solares, puxa, marcas como Ray-Ban, Oakley, Vogue, Persol e por aí vai. Uma super história, muito sólida, mas eu não tinha conexão emocional. Qual era o meu propósito? Foi um desafio. Puxa, eu recebi um desafio de sentar numa cadeira, estruturar o atendimento. Topei subir no barco, mas propósito com conexão emocional eu não tinha. Até que eu entro na Luxottica em setembro. No início do ano seguinte, eu tive a oportunidade de ir até uma fábrica. Naquela época a gente não tinha fábrica aqui no Brasil. Então eu tive a oportunidade de ir para uma fábrica na Itália. Então eu fui lá para o norte da Itália, lá em Agordo, onde toda a história da Luxottica, quem tiver curiosidade de pesquisar, é muito legal. Tudo começou. Onde tudo começou. E aí eu vi um óculos ser esculpido. Eu falei, caraca, é aí que está a minha conexão emocional. É para isso, a gente está trabalhando num negócio detalhado. Cara pedrinha, a escada, aquele óculos era esculpido. E eu falava assim, olha lá, é sobre isso. E aí a conexão emocional foi surgindo e foi vindo. Eu falei, meu propósito que antes estava. Pô, estou aqui na minha carreira, a gente está falando de carreira. Eu saí da Natura para a Luxottica em carreira. E aí, mas cadê o meu propósito, minha conexão emocional? Eu preciso disso, isso vai muito sobre mim. E aí vem isso para trazer ali. E eu falei, conectou. E aí eu tô ligada emocionalmente. Foi a primeira conexão, depois vieram todas aquelas que eu contei sobre o OneSite, sobre toda essa oportunidade. Caruaru, Não, eu tive a oportunidade de entregar óculos numa tribo indígena, lá no Amazonas. É outra coisa que você fala assim, você tá ali e você entregar isso. Mas também tive oportunidades de romper barreiras, e a gente conversava um pouco sobre isso, um pouco antes de iniciar aqui, que é, puxa, como é que a gente se prepara também para atender todo esse novo meio? Eu te contei, eu entro numa empresa italiana e eu só tinha o português, o inglês e o espanhol, mas eu não falava italiano. E eu acho que isso é uma coisa legal quando a gente fala de carreira, de liderança. Adaptabilidade. De você estar ali. E eu queria até que você explorasse um pouco esse exemplo, né? Que você assumiu uma posição de diretoria na Luxottica, numa empresa italiana, onde existem alguns ritos, né? Como encontros globais com todos os diretores. Você chegou a participar, né, desses encontros e no primeiro, única mulher e a única que não falava italiano. Conta um pouco dessa experiência, que aqui vai muito na questão, e aí voltando aqui para a nossa temática, né, do desenvolvimento profissional e carreira no século XXI, a gente já falou muito sobre adaptabilidade e proatividade. Aqui a gente tem um case fantástico. Não, e isso é muito legal, porque minha base era Brasil, mas eu reportava na Itália, né, nessa época. E estava na área de Customer Service, então a gente tinha os reportes nas grandes regiões, a América Latina era uma, e eu reportava lá. Todas as outras regiões tinham líderes italianos e homens. E aí eu super acolhida, enfim, mas chegava na minha vez de apresentar nas nossas reuniões mensais. A hora que eu ia reportar, eu até entendi o italiano, porque depois de um tempo você trabalhando numa empresa italiana, você entende o italiano, mas falar, eu não falava. E aí eu fui para essa reunião, agora a Michele vai, meu chefe, um cara sensacional, virou e falou assim, Michele, você entende tudo italiano, a gente vai seguir no italiano, mas quando chegar a sua vez, você muda para o inglês, a gente vira a chave e vai para o inglês.
E aquilo me incomodou de uma tal maneira, Ska, que eu falei, essa vai ser a última vez, porque eu vou estudar italiano e a próxima apresentação, óbvio, não foi a próxima, que era no mês, mas ali 6 meses depois, eu já estava fazendo a minha primeira apresentação em italiano e falei, não, precisa mudar. E hoje isso faz parte do meu dia a dia. Então, quando eu tenho a oportunidade de levar os franqueados, a gente faz umas corridas de vendas, corridas de performance com os franqueados aqui no Brasil, e a gente leva eles para a nossa matriz, a gente tem um showroom lindíssimo lá, e eu sou tradutora deles ali, posso interagir com tudo isso. Então, isso foi de você olhar um cenário que eu podia falar, Celso, tá bom, mas eu falo inglês, língua mundial, tal, e me conformar. Não, ali é inconformismo puro. E para mim essa é uma outra dica para o líder. O líder precisa ser um eterno inconformado. Inconformado com o quê? Dá sempre para fazer melhor. Ou mais rápido, ou com mais qualidade, dá sempre para fazer melhor. Se você estiver fazendo sempre a mesma coisa, pode ter certeza que você tem oportunidade aí. Michele, olha, a gente poderia ficar aqui facilmente, vou mostrar aqui para o público o caderno, e aí já está rabiscado, já peguei de um canto para o outro para tentar explorar aqui o máximo possível a pista, muito conteúdo. Acho que aqui tem um episódio que vale a pena ouvir algumas vezes, tem muitas mensagens, aqui eu tenho certeza que eu capturei apenas algumas das múltiplas que você tem. Novamente aqui reforçando a paixão, você fala muito bem, o brilho nos olhos, isso eu me lembro lá atrás, no exercício de carreira e sucessão da Michele, falando o que diferencia, ela tem brilho nos olhos. Né? Ela tem a vontade de fazer realmente com excelência, de cuidar das pessoas, o atendimento, não só para as pessoas, mas para o cliente. Mas, infelizmente, o Bruno está aqui, já me chamou a atenção algumas quantas vezes. Eu queria aproveitar aqui essa reta final do nosso podcast para pedir para você uma mensagem que você gostaria, baseado em tudo que a gente falou, e foi realmente muita coisa. A gente falou de liderança humanizada, foco nas pessoas, foco no cliente, foco do cliente, propósito, legado, enfim. Qual que seria a mensagem final, um sumário aqui do que você colocou, que você acha que valeria a pena passar para a nossa audiência? Acho que a gente olhar sobre liderança humanizada, né, que é o tema da temporada, acho que assim, cada líder precisa olhar para si e entender como que você pode positivar as suas ações. Como que você pode? Por que aquele colaborador tem determinada atitude? Qual é a história? Qual é o background que ele está trazendo junto com ele? Isso facilita e muito você entender, você aparar as arestas e você saber se aquela é a pessoa que deve continuar no teu time. Mas tem um desafio extremamente importante, você está lidando com pessoas. Então tem esse cuidado, tem esse olhar para esse ser humano que está do outro lado, sem perder o foco no resultado. Fantástico. Michele, prazer tê-la aqui. Eu já adianto aqui um convite para voltar. Muito obrigada. Outras vezes. Prazer. Gostei demais, espero que vocês também tenham gostado. Eu gostei, curti, me diverti, aprendi. Obrigada. Que bom estar com você novamente. Muito obrigada, Ska. Uma alegria estar aqui. Obrigada. Obrigado mais uma vez a vocês pela audiência. Até o nosso próximo episódio.